Quando o avião viaja a velocidade vetorial constante na horizontal, uma velocidade de cruzeiro, né, que se diz, suas turbinas ou hélices sentem uma força horizontal para frente. A atuação do ar no corpo e nas asas do avião exerce uma força com uma componente horizontal para trás, que é a força de atrito ou força de arrasto. Uma força componente que é o empuxo vertical para cima, que sustenta o avião. Por que o avião não consegue fazer a curva na horizontal sem inclinar as asas? Isto acontece porque se ele está viajando com essas asas aqui na horizontal, sobre ele vão atuar apenas duas forças. Uma força vertical para cima, que equilibra a força-peso para baixo. Não há uma força resultante lateral, que faça com que ele descreva uma trajetória curva. Então ele deve inclinar as asas, porque ao inclinar as asas, vamos ter duas componentes dessa força de contato sobre as asas, devido ao ar da atmosfera sobre as asas. Uma força vertical para cima, que nós definimos como impulso, e uma força de arrasto radial, né? Apontando para o centro da curva, que é a tal da força centrípeta. Então, o que nós vamos fazer aqui é calcular que ângulo as asas devem fazer, né, com a vertical, para que ele consiga descrever uma curva horizontal de raio R. Então, ao inclinar as asas, as forças na vertical são as que sustentam o avião no ar. A força de empuxo E vai ser igual à força-peso. Então, temos uma situação de equilíbrio. Agora, para efetuar a curva, ele deve inclinar as asas, né? E mesmo assim vão atuar sobre ele duas forças. Uma força gravitacional da Terra sobre o avião, que é o peso do avião, e uma força de contato da atmosfera, do ar, sobre as asas do avião. Essa força de contato terá duas componentes. Uma é a força de empuxo, vertical para cima, e a outra é uma força de arrasto, né, que vamos chamar aqui de força de atrito ou força de arrasto, tanto faz. A questão é que essas componentes, elas são a força de contato cosseno θ e força de contato seno θ. Né? Observe que o ângulo aqui é um ângulo θ com a vertical. Então vamos analisar aqui primeiramente essas forças na vertical. O somatório das forças em y é igual a zero, porque o avião ele não sobe nem abaixa, né, na atmosfera. Ele mantém a sua velocidade horizontal. Então aqui nós vamos ter que o impulso menos o peso é igual a zero. Ou que o impulso é igual ao peso. Agora lembrando que o impulso é a componente da força de contato. Então é a força de contato cosseno θ, que vai ser igual a m vezes g. E na horizontal, nós teremos que o somatório das forças em x é igual a massa vezes aceleração. Porque agora nós vemos que o vetor velocidade tangencial muda de direção. E essa força na horizontal é a força de arrasto, que vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Porque ele vai fazer um movimento curvilíneo. Então, essa força de arrasto, a componente é F com de contato seno θ. Não vou usar os sinais aqui, né? Porque só temos uma expressão do lado esquerdo e uma do lado direito. Então, esse sinal será relativo. Então, temos duas equações. F cosseno θ igual a mg e F seno θ igual a força centrípeta, que é mv tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Então, eu vou dividir a equação 2 pela equação 1. Então, a força de contato cancela, vai ficar seno dividido por cosseno, que é a tangente, e v ao quadrado dividido por r vezes g. Observe que é a mesma equação da patinadora do exercício anterior. Daqui nós podemos tirar o ângulo que as asas do avião devem fazer com a vertical. Deve ser o arco tangente de v ao quadrado de r dividido por g. Então, dada a velocidade do avião, o raio da trajetória e a aceleração de cada livre, nós temos um ângulo que a asa fez com a vertical. Ou, de outra forma, nós podemos calcular a velocidade do avião. Vai ficar v raiz quadrada de tangente de θ de r vezes g. Ou podemos ainda descobrir qual é o raio da trajetória. Vai ser v ao quadrado g tangente de θ. Ou seja, se o piloto quer fazer uma trajetória de um raio
com uma dada quilometragem, ele tem que saber a velocidade, a aceleração de cada livre no momento, na altura em que ele está, e ele deve saber qual é o ângulo que ele deve fazer com a vertical. Né? E assim consegue descrever um círculo de raio R. Né?